E aí, galera, tudo bem? Olha só, esses dias eu postei um vídeo, quer dizer, mais de um, né, resolvendo questões de provas anteriores, inclusive questões de provas discursivas. E eu percebi que vocês gostaram, teve bastante feedback legal, galera pedindo para resolver mais questão de prova nos vídeos. Então eu separei mais algumas questões de provas passadas, tá? Para resolver aqui. E eu selecionei questões que eu considerei interessantes, questões boas para a gente, e estou trazendo aqui. Hoje, a gente vai ver uma questão que é uma questão discursiva, tá? Questão discursiva da PGE Paraíba de 2021, lá na prova de Direito Constitucional. Essa questão cobrou o tema da hermenêutica constitucional, tá? Então veja, o tema da hermenêutica constitucional é muito importante para provas de advocacia pública. Isso a gente não tem dúvida nenhuma disso. E aqui a gente está vendo que esse tema cai inclusive em provas discursivas, tá? Nesse concurso da PGE Paraíba, se eu não me engano, caiu inclusive na primeira fase. Então caiu na prova objetiva e caiu na prova discursiva. Então veja, principalmente quando é banca CESP e banca FGV, o tema da hermenêutica constitucional é muito cobrado, tá? É muito cobrado mesmo. Então, vamos ver como que ficou o enunciado dessa questão. Interpretar a Constituição significa entender o texto constitucional utilizando-se de parâmetros hermenêuticos. Um desses parâmetros são os métodos de interpretação constitucional. Enquanto há método que parte do problema para encontrar a norma constitucional que melhor se adapte, outro prioriza a norma sobre o problema, isto é, parte do resultado da concretização da norma constitucional para a solução do caso concreto. Considerando que o texto precedente, esse texto que a gente viu aí em cima, tem caráter unicamente motivador, redige um texto atendendo o que se pede a seguir. Então, a banca está falando aqui o seguinte, olha, o texto que a gente viu aqui é só um texto para servir como inspiração para você, tá? Aí ele traz as seguintes questões, né, os seguintes questionamentos. Indique o método interpretativo que prevê que se deve partir da norma constitucional para o problema concreto, discorra de forma fundamentada a respeito desse método e aborde os pressupostos interpretativos desse método. Quer saber quais são os pressupostos desse método? Olha só, aqui é o seguinte. Esse texto que o enunciado da questão trouxe, ele já trata de dois métodos interpretativos, tá? Dois métodos de interpretação constitucional. O método tópico problemático e o método hermenêutico concretizador. Ele trata desses dois métodos, embora não seja de forma aprofundada. Como é que eu sei disso? Porque ele fala o seguinte, o textinho do enunciado, ele fala, olha, tem método que parte do problema para a norma. Esse método aí é o tópico problemático, tá? A gente não vai se aprofundar nesse método aqui nesse vídeo. E aí o texto fala, ao lado dos métodos que partem do problema para a norma, tem também o método que parte da norma para o problema. E esse é o método hermenêutico concretizador, que é o método cobrado na questão aqui. Olha só, o questionamento 1, ele fala o seguinte, indique um método interpretativo que prevê que se deve partir da norma constitucional para o problema concreto. Olha só, vocês têm que entender o seguinte, que os métodos de interpretação da Constituição são um passo a passo sugerido ao intérprete. Então, é basicamente um itinerário. Então, o método fala o seguinte, olha, intérprete, primeiro faça isso, depois faça isso, depois faça isso, e aí você vai encontrar a norma. É isso, é um passo a passo, é um mapa do tesouro. Basicamente é isso. Então, o método hermenêutico concretizador, ele fala o seguinte, olha, intérprete, você está diante de um caso concreto, diante de um problema. Para você resolver esse problema, você primeiro tem que encontrar o sentido da norma que é aplicável para esse tipo de problema. E aí, a partir da norma que é aplicável para esse tipo de problema, você vai resolver o problema. Então, primeiro você encontra a norma, tá? Primeiro você encontra a norma. Depois, a partir dessa norma encontrada, você vai dizer como aquele problema apresentado a você deve ser julgado, tá? Esse aí é o método hermenêutico concretizador, que é um método sugerido pelo Conrad Hesse, tá?
E aí, então ele parte da norma para o problema, tá? Esse é o método hermenêutico concretizador. Beleza. Mas como é que o intérprete, antes de resolver o problema, vai saber qual é a norma? Como é que ele vai encontrar o sentido da norma? Porque o que acontece é o seguinte, o intérprete ele se depara com um texto normativo. Texto não é norma, tá? Texto é o enunciado, tá? Então, ele se depara com um texto normativo. Para ele extrair desse texto a norma que vai resolver o caso concreto, ele tem que fazer alguma coisa, ele precisa de algum procedimento. E no método hermenêutico concretizador, como é que ele faz isso? Ele, nesse método, o que acontece? O intérprete, ele, vendo o texto normativo, ele vê também o problema apresentado a ele, e aí ele deve considerar as suas próprias pré-compreensões de mundo e o contexto social em que aquele problema será resolvido. Então, ele está dentro de um contexto que compreende o quê? As suas pré-compreensões de mundo, compreende a realidade social em que aquele problema será resolvido, compreende o próprio problema apresentado para ele, né, o caso concreto. Então ele está dentro desse contexto. Ele deve considerar esse contexto para encontrar o significado da norma. E aí ele, partindo desse contexto, ele olha para o texto normativo e aí ele acaba concluindo qual é a norma que ele pode extrair desse texto normativo, considerando o contexto em que ele está inserido. Só que ele não faz isso de bate-pronto. Ele não olha para o texto e extrai a norma de imediato, não. Ele tem que olhar a norma, o texto normativo, aí depois ele tem que se voltar para o seu contexto, depois ele olha novamente o texto normativo, depois ele olha novamente o seu contexto, depois novamente o texto normativo, depois o seu contexto. Na verdade, é um movimento de ir e vir ou um movimento circular entre texto normativo e o contexto em que o intérprete está inserido. Esse movimento circular é o que a gente chama de círculo hermenêutico, que é isso aqui. Então, o círculo hermenêutico é um instrumento, é um mecanismo próprio do método hermenêutico concretizador, que permite ao intérprete amadurecer a sua interpretação e extrair do texto normativo o significado da norma. Então, veja, o intérprete está aqui no contexto. Ele olha o texto da norma. E ele avalia o texto da norma, ele fica pensando qual é o significado da norma que eu posso extrair desse texto. E aí ele volta para o seu contexto. Depois ele olha de novo o texto normativo interpretado. Depois volta para o seu contexto e fica fazendo esse movimento circular, que é o círculo hermenêutico. E ele vai amadurecendo a sua interpretação até que ele finalmente encontra o significado da norma que vai resolver aquele caso concreto. Tá? Isso, então, é o método hermenêutico concretizador. Na prática, a gente tem aplicação prática desse método? Tem, em vários casos. Por exemplo, imagina o Supremo Tribunal Federal superando uma jurisprudência dele. Então ele muda o seu posicionamento sobre um determinado tema. Por que ele fez isso? Porque ele amadureceu a sua interpretação sobre aquele tema. Ele realizou um círculo hermenêutico. É claro que ele não coloca lá na decisão, né, nos votos dos ministros, olha, eu realizei aqui um círculo hermenêutico, como propõe o Conrad Hess e tal, e amadureci minha interpretação. Não. Ele simplesmente vai lá, ele muda de opinião, ele analisa novamente aquela situação, considerando o contexto em que ele está inserido. E aí ele amadurece a interpretação e encontra outra norma que resolve aquele caso concreto. Tá? Então, a superação de entendimento jurisprudencial nada mais é do que uma aplicação do método hermenêutico concretizador com o mecanismo do círculo hermenêutico. Beleza? Bom, então esse método cobrado nessa questão de prova é o método hermenêutico concretizador. A partir disso, você já consegue responder o item 1 da questão. Tá? E consegue responder também o item 2, né? A partir de tudo que eu expliquei, porque o item 2 fala discorra de forma fundamentada a respeito desse método. Então, basicamente, você teria que dar essa explicação que eu dei agora para discorrer sobre o método, beleza? E aí ele pergunta, aborde também os pressupostos interpretativos desse método. O que acontece? Esse método, ele é tudo isso que eu acabei de explicar para vocês. E a partir dessa explicação que eu dei, vocês conseguem perceber que o intérprete, quando se vale desse método para realizar a interpretação, ele parte de determinados pressupostos. Ele parte de um pressuposto subjetivo e de pressupostos objetivos. Então esse método está
ele se fundamenta nesses pressupostos. Qual é o pressuposto subjetivo? São as pré-compreensões de mundo, né, de realidade, do intérprete. Então, são as pré-compreensões do intérprete. Por isso que é um pressuposto subjetivo. Se refere ao sujeito do intérprete. E os pressupostos objetivos são aquilo que eu falei. A realidade fática em que o problema está sendo resolvido, o próprio problema apresentado, tá? Então, esses são os pressupostos objetivos. E o próprio círculo hermenêutico, né? Esse mecanismo também é um pressuposto objetivo do método hermenêutico concretizador, tá? E aí, eu até explico isso no meu livro Direito Constitucional Grifado, e eu trouxe aqui para gente um trecho do livro, né, trecho em que eu explico isso, para a gente ler junto aqui no vídeo. Olha só, esse trecho é esse aqui, ó. Nessa parte do livro, eu tinha acabado de explicar o método hermenêutico concretizador, e aí eu chego nesse trecho aqui que falo. A partir disso, é possível perceber que o método hermenêutico concretizador é baseado em pressupostos subjetivos e pressupostos objetivos. Os pressupostos subjetivos são as pré-compreensões do intérprete acerca do tema ou objeto da interpretação. Eles são subjetivos justamente porque dizem respeito à pessoa do intérprete. Já os pressupostos objetivos são o texto interpretado, o contexto no qual é realizada a interpretação, contexto esse que envolve o problema apresentado e a realidade social, e a atividade de mediação entre o texto e o contexto desempenhada pelo intérprete no movimento circular chamado de círculo hermenêutico. Então, é isso. Os pressupostos subjetivos são as pré-compreensões de mundo do intérprete e todo o resto são pressupostos objetivos, tá? Bom, então vocês entenderam o que tinham que responder para acertar essa questão, tá? E para mostrar para vocês que era isso mesmo, eu trago o critério de correção da banca, o espelho, né? Que eu vou jogar na tela aqui para vocês. Olha só, o padrão de resposta, né? Esse foi o padrão de resposta divulgado pela banca, que foi o CESP. Olha só o que ele falou aqui, ó. O método hermenêutico concretizador, ou o método concretista, é aquele que parte da Constituição para o problema, né? Da norma para o problema, né? Da norma. Segundo esse método, a leitura do texto constitucional começa pela pré-compreensão do intérprete, a quem compete... Parece que eu risquei, né? A pré-compreensão do intérprete, de novo. A quem compete concretizar a norma a partir de dada situação, problema, né, do caso concreto, posta a seu exame para que ele a resolva à luz da Constituição. Esse método possui os seguintes pressupostos interpretativos. Pressupostos subjetivos. O intérprete se vale de suas pré-compreensões sobre o tema para obter o sentido da norma. Pressupostos objetivos. O intérprete atua como mediador entre o texto constitucional e a situação concreta, que é o fato concreto. E círculo hermenêutico. É o movimento de ir e vir do subjetivo para o objetivo mediante frequentes leituras do mesmo texto, até que o intérprete chegue a uma compreensão da norma. É o movimento de releitura do mesmo texto para que o intérprete compreenda o sentido da norma e possa aplicá-la ao fato concreto. Beleza? Então é isso. Espero que tenham curtido essa correção de questão aqui de prova. Veja, foi um tema relativamente tranquilo, que deve ser sempre estudado, que a galera estuda bastante, mas é um tema que a galera não consegue entender tão bem, tá? Então teve gente que se complicou um pouco nessa questão aqui, não tenha dúvida nenhuma disso, certo? Mas é um tema que é sempre estudado, então era de se esperar que aparecesse na prova, tá? É isso, valeu, deixa aqui o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, tá? É isso aí, até a próxima.